das principais vias de acesso à Baixada Santista. E por lá, uma grande polêmica, Sabino. Assim como já acontece, por exemplo, em Ubatuba, no litoral norte, a cidade do Guarujá vai enviar à Câmara Municipal um projeto que institui a cobrança de uma taxa para visitantes e turistas. Essa proposta passa por ajustes e deve ser analisada pelos vereadores em maio já deste ano. Primeiro vamos trazer aqui a reportagem do João Rossetti sobre o assunto e depois tirar algumas dúvidas. A Prefeitura do Guarujá estuda implementar uma cobrança para veículos que ingressarem ou permanecerem na cidade por mais de 3 horas. A proposta foi apresentada pela Secretaria do Meio Ambiente do Guarujá e no momento passa por reajustes após a realização de audiências públicas para a incorporação de sugestões. A ideia é que o projeto pronto seja enviado à Câmara Municipal até o mês de maio para ser implementado no ano que vem. O valor a ser cobrado da diária dependerá do porte do veículo e varia entre R$ 4,26 até R$ 119,28. A proposta também isentaria os veículos das 8 cidades da Baixada Santista. A cobrança da TPA, como é chamada a taxa de proteção ambiental, acontecerá de forma automática. Todos os veículos de fora da Baixada Santista que circularem na cidade de Guarujá deverão efetuar um cadastro pela internet ou postos físicos de recolhimento. Uma vez se enquadrando nos critérios de cobrança, basta efetuar o pagamento conforme a previsão do tempo de permanência. Os condutores então terão até 72 horas para registrar a entrada. Caso não haja o registro, o município emitirá um boleto de pagamento correspondente ao valor das diárias com multa. Se a lei for implementada, a Prefeitura deve contratar uma empresa terceirizada para realizar a fiscalização eletrônica e instalar câmeras no município. A arrecadação será destinada ao custeio de serviços públicos e investimentos em saneamento ambiental. O intuito é potencializar a fiscalização, proteção e conservação do território. Entre os destinos brasileiros mais procurados que já utilizam a TPA estão cidades como Fernando de Noronha, em Pernambuco, Jericoacoara, no Ceará, Bonito, em Mato Grosso do Sul, Paraty, no Rio de Janeiro e Ubatuba, em São Paulo. Bom, vamos conversar então sobre isso com o Ricardo Souza, secretário de Meio Ambiente do Guarujá. Tudo bem com o senhor, secretário? Bom dia. Oi, Sabino. Bom dia, Lopato. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Vamos lá. De onde surgiu essa ideia da Prefeitura do Guarujá? Bom, na verdade, isso vem de uma política, né? Uma ideia desde 2017, quando o meu antecessor, o Dr. Sidney Aranha, que era o secretário atual, o secretário de Meio Ambiente na época, né? E o prefeito Walter Suman, eles idealizaram a nova política ambiental do município. Então, a gente precisava elevar os índices de gestão e de qualidade ambiental, né? Até porque fazia parte na ideia dessa política pública, política ambiental, de se criar novas unidades de conservação no município, porque nós já tínhamos uma APA, uma unidade de conservação, né, uma área de proteção ambiental. Estávamos idealizando a segunda APA, né, no nosso maciço florestal, e hoje, inclusive, nós temos a ideia de fazer a terceira APA. Nós implementamos a segunda e vamos implementar a terceira APA. Então, nós precisávamos de mecanismo de controle de conservação, né, de que pudéssemos fazer um manejo sustentável e a organização, né, da cidade. E tudo isso demanda custo, demanda mais fiscalização, demanda mais serviços públicos, né, mais infraestrutura. E eu quero frisar até que essa taxa de preservação não é uma taxa turística, é uma taxa ambiental. Na verdade, é uma contrapartida que o turista vem e deixa no município para que a cidade continue sempre bela e podendo oferecer essa infraestrutura que nós temos aqui. Bom, como é que vai funcionar? Vai ser na entrada da cidade ali que vai ser cobrado? E outra pergunta, quem tem imóvel no Guarujá, mesmo que não more no Guarujá, vai ficar isento dessa taxa? Sim, quem tem imóvel no Guarujá vai ficar isento, basta apresentar, se cadastrar e apresentar o IPTU, né, o espelho do IPTU, tem isenção. Existem outras hipóteses de isenção também. Né? A taxa ela vai ser cobrada, né, de forma eletrônica, através de radares com câmeras inteligentes, né, com inteligência artificial, em todas as entradas da cidade, né, na balsa, nas rodovias, né, nas duas balsas que nós temos aqui, tanto em Bertioga quanto aqui no Ferryport, e através da rodovia. Deixa eu emendar aqui a pergunta, é o seguinte, tem muita gente que aluga imóvel no Guarujá, seja por curta temporada,
Airbnb da vida e outras modalidades, mas também tem gente que aluga por longas temporadas, né? Aluga por ano um imóvel. E essas pessoas vão ficar isentas ou não? Na verdade, a taxa ela incide sobre a entrada de veículos na cidade. Então, quando você adentra com o seu veículo, você tem que as hipóteses de isenção, elas se encontram nos moradores da cidade, quem tem imóvel, quem é proprietário de imóvel na cidade, veículos, viaturas de serviços públicos, né? Serviços como viaturas de corpo de bombeiros, viaturas do correio, né? De que prestam serviços de utilidade à cidade. Agora, os visitantes eles pagarão a taxa de permanência. Entrou na cidade, aí tem aquele período de tolerância de 3 horas, como foi falado na reportagem, mas a partir da quarta hora já começa a incidir a cobrança. Não, mas acho que o senhor não entendeu. Não, mas eu vou repetir a pergunta. Quem tem imóvel alugado, por exemplo, por temporada, chega o verão, aluga ali por 4 meses, ou quem tem imóvel alugado por ano. Por exemplo, quem tem imóvel alugado por ano, em geral, paga IPTU, é responsável pelo IPTU. Essas pessoas não precisarão pagar. O residente na cidade... Não é residente. Não, o morador de temporada, que o inquilino do Airbnb ou quem faz a locação por temporada, esse vai pagar a taxa. Ele vai. Mesmo que ele alugue por um período longo, 1 ano ou mais? Não, a locação anual, se ele vier para a locação anual, obviamente ele vai passar a ser residente na cidade. Isso. Então ele se cadastra, ele vai ser isento. Quem reside na cidade. Assim como o prestador de serviço. Por exemplo, um engenheiro que venha trabalhar numa obra aqui no Guarujá, ele vai ficar por 3 meses. Ele se cadastra, né, e ele entra na hipótese de isenção. As pessoas que vão ter um maior tempo de permanência na cidade, que vão começar a fazer parte daqui do comércio, vão começar a utilizar os serviços públicos da cidade como morador, ele entra na hipótese de isenção. Agora, o turista que vem aqui por um dia ou fica uma semana e ele não tem residência fixa no Guarujá, nem por locação e nem por propriedade, esse vai ser taxado. Agora, secretário, eu vou dar um exemplo aqui, aí o senhor responde se seria taxado ou não. Eu, com a minha família, durante o verão, vou alugar um apartamento. Pode ser por essas plataformas online ou com uma imobiliária. Vou alugar um apartamento junto à minha família por 3, 4 meses, pegar ali o verão, a época mais quente do ano. Mas todos nós moramos aqui na capital paulista, ou seja, vamos alugar o apartamento por 4 meses, mas todo fim de semana a gente vai para o Guarujá para aproveitar esses 3, 4 meses que alugamos um apartamento. Nós somos considerados turistas e pagaremos a taxa ou não? Nesse caso, em específico nesse caso, já está previsto na lei e no decreto que vai haver uma comissão que vai julgar e analisar e julgar cada caso. Nesse caso de um turista que pretende passar aqui um tempo maior de permanência, ele vai entrar com um pedido nessa comissão, né, num conselho municipal existe inclusive o CMDOH, por exemplo, que ele vai fazer a análise dessas questões. Então, vai ser analisado por essa comissão e essa comissão vai ter propriedade para discutir, decidir esse caso. Então, caso a caso. Agora, não podemos esquecer que, por exemplo, esse turista que ele aluga um apartamento aqui, o proprietário do apartamento ele já é isento. Então, vai existir um conflito entre o proprietário do apartamento, porque se o proprietário vier para o Guarujá, também vai exigir a sua isenção. Então, nós teremos isenção de duas famílias pelo mesmo imóvel. Então, há um conflito. Então, isso vai ser analisado pela comissão. Mas, eu repito, será analisado caso a caso, dependendo da forma também, de como for feito esse requerimento a essa comissão. Secretário, isso vai dar confusão, hein? Olha, toda a implantação de taxa, todo tributo, né, que é implantado, ele geralmente traz alguns, vamos dizer assim, contradições, né? E muita gente acaba tendo reclamações, mas o intuito da taxa é a preservação da cidade, é a preservação dos nossos recursos naturais. Então, as hipóteses estão previstas já na lei, e mesmo que haja confusão, é semelhante, por exemplo, quando nós tivemos a implantação do rodízio na cidade de São Paulo.
Foi uma medida dura, uma medida indigesta, muita gente reclamou, mas que hoje é uma realidade e que se não tivesse sido implantado, teríamos o caos na cidade de São Paulo. É igual o cinto de segurança, muita gente reclamou que estaria invadindo a privacidade ou o direito de livre-arbítrio das pessoas. Mas, infelizmente, a gente precisa fazer uma ordenação segura da cidade. Nós temos aqui, né, nós temos que julgar qual é o bem maior. E hoje, com a implantação de uma terceira APA, na cidade de Guarujá, nós precisaremos, com a implantação de uma terceira APA na cidade de Guarujá, nós precisaremos fazer uma ordenação melhor da cidade. Né? Não, Secretário. O Lupato, ele tem razão em algumas coisas, né? O trânsito no Guarujá fica infernal. A gente falou disso aqui várias vezes. Já falamos. Dentro da cidade você não consegue se movimentar, não tem lugar para estacionar, né? Tem a questão Domingo realmente... à tarde para a cidade já pelo trânsito de volta à capital. Tem a fiscalização agora que foi implantada, não só para as barracas, mas para o som Caixa na de praia. som, não pode. Né? Então tem que fiscalizar isso, tem que ter segurança, então tem que ter guarda civil na rua. Então, enfim, nesse aspecto sim. O que eu acho que vai dar confusão, a minha expressão, só para explicar a minha expressão, é que essa taxa é difícil de ser cobrada. Né? Imagina essa comissão aí, que prazo que ela tem, como é que você recorre? Vai ser difícil explicar para as pessoas como isso vai acontecer. O senhor tem razão. Num primeiro momento, como foi o rodízio aqui em São Paulo, é difícil. Depois pode ser que as pessoas acostumem. Mas a implantação não vai ser fácil. Como eu falei, a implantação de um tributo é um processo muito lento, né? Tem que ser muito bem estudado, muito bem obtemperado, né? Mas é necessário, principalmente nesse momento. Guarujá tem espécies endêmicas aqui na nossa faixa de Mata Atlântica, né? Nós temos remanescentes de Mata Atlântica aqui, 61% da cidade é de cobertura vegetal remanescente de Mata Atlântica. Tem espécies endêmicas, nós temos a fauna e flora aqui que só tem aqui e que precisa ser preservado. E vale lembrar que na semana do Réveillon, Guarujá chega a ter 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas. Nós já tivemos aqui na cidade um Réveillon que tinha 2 milhões de pessoas. Então, se nós não tivermos instrumentos e mecanismos para a ordenação da cidade, fica complicado. Eu só lamento porque ninguém aguenta mais pagar imposto para nada, né? E o fato é o seguinte, uma coisa é você implantar em Ubatuba, que está quase 4 horas de carro, com certeza 3 horas de carro de São Paulo. Outra coisa é o Guarujá aqui, que é o refúgio de fim de semana das pessoas, né? De passar o dia, às vezes. Uma né? outra questão, porque a nossa audiência na Baixada Santista é gigantesca, então muitos ouvintes estão mandando aqui perguntas e até mesmo opiniões já sobre isso. E o Ricardo Tonin mandou um caso aqui parecido com o que eu queria trazer para o secretário para tratar de um outro assunto. Em São Paulo, a maioria das pessoas tem casa de praia no Guarujá, por exemplo. E aí, muitas vezes, essa casa é do avô e a família inteira usa, né? São 10 netos, 4 filhos e às vezes um neto vai com amigos. Por exemplo, uma pessoa da família ela vai ter que pagar a taxa porque, na teoria, a casa está no nome de uma pessoa só, ou no máximo um casal poderia ter essa isenção da taxa. Todo o resto de uma família que tem uma casa há anos no Guarujá vai precisar pagar quando o carro passar pelo radar inteligente ali na entrada da cidade. Isso, então, mas veja bem, como eu falei, a taxa ela vai incidir sobre o veículo, né? A hipótese de isenção é para quem tem propriedade na cidade. Para isso existe um cadastro. A prefeitura está sendo muito bem estruturada para essa nova modalidade de tributação e na medida que vai se fazer o cadastro, até mesmo por pagamento prévio da taxa, existe a possibilidade de você informar quais são quem vai frequentar o imóvel e quem vai utilizar, vai ser beneficiado pelaquela isenção. Porque cada imóvel vai ser beneficiado com isenção de até 2 veículos. Ou seja, não significa que é só para o proprietário o nome que está no espelho do IPTU, mas quem o proprietário indicar. Se o proprietário vier, ele vai vir com o carro dele e ele vai indicar mais um veículo que vai ter isenção da taxa. Até porque a maioria dos imóveis do Guarujá só tem, os apartamentos aqui, no máximo, vaga para 2 veículos nas suas garagens. Então, é justamente isso, como foi falado até no início da entrevista. O ordenamento da cidade passa também pela questão da mobilidade. A gente já não tem mais espaços de estacionamento, né?
A cidade fica realmente muito cheia na temporada de verão, e agora isso tem ocorrido de forma recorrente durante os finais de semana e feriados. Então, hoje é uma premente necessidade, as hipóteses de isenção estão todas previstas na lei e no decreto que será também publicado, e a maioria dos casos são abarcados por isenção. O turista que vem aqui de forma recorrente, que tem apartamento, que ele não é nem mais considerado turista, ele é um veranista, ele tem uma propriedade na cidade, ele paga o seu IPTU e ele vai ser beneficiado pela isenção. Agora, como nos casos do Airbnb, como eu te falei, não pode conflitar com o proprietário. O proprietário vem para a cidade, mas se o apartamento dele estiver alugado, infelizmente o inquilino ou o hóspede, ele vai ser taxado, ele vai ter que pagar a taxa, porque ele não entra na hipótese de isenção. Assim como nós temos as hipóteses de isenção de imposto de renda e dos demais tributos que nós temos, né? A igualdade tributária, ela alcança a todos, né? Então, nós não podemos esquecer que não pode se criar privilégios, né? A gente cria algumas exceções porque existem categorias sensíveis na sociedade que precisam dessa isenção, como, por exemplo, os moradores das cidades da Baixada, porque muitos passam por aqui, utilizam a cidade como trânsito, como trabalho. Como eu falei, as pessoas que trabalham na cidade, mas que não moram aqui, vão estar inseridas em hipótese de isenção também, veículos de carga, veículos que vêm abastecer o comércio, a indústria, né, e os serviços da cidade também serão beneficiados com a isenção, mas senão a taxa ela vai perder o seu objeto e sua finalidade. Agora, secretário, Pois não. Como toda medida, principalmente do poder público, tem um lado bom e tem um lado ruim. E aí alguns ouvintes já estão mandando aqui. Guarujá hoje depende bastante também de turismo, principalmente na época mais quente do ano. E aí, o Alex acabou de mandar aqui, eu já não ia muito pro Guarujá, agora então nunca mais piso lá. O outro ouvinte, Ricardo Aguilar, eu já decidi, cortarei o Guarujá dos meus planos e continuarei vindo para Santos. São muitos os ouvintes que estão mandando aqui, olha, Santos também é uma cidade completa, por que então as pessoas não vão decidir ir só para um dos municípios da Baixada que não cobram essa taxa? Os senhores arrecadam bastante com o turismo. Como que a prefeitura pensa esse lado da história? Na verdade, a taxa de preservação ambiental, ela é uma realidade e ela é uma tendência. Por exemplo, na Europa, quase todas as cidades têm taxa de preservação ambiental ou taxa turística, né? Não vai demorar muito para as outras cidades daqui da Baixada também que possuem seus maciços florestais, que possuem seus recursos naturais, comecem a ter a taxação. Guarujá é um caso à parte. Como eu te falei, nós temos aqui 61% de cobertura vegetal remanescente de Mata Atlântica, diferente de Santos. Santos é uma cidade que tem mais estrutura urbana do que maciços florestais, né? Cidades como São Vicente, onde a área ocupada é muito maior. Guarujá tem um território muito grande, né, de recursos de cobertura vegetal, com unidades de conservação. Aqui a gente tem a Serra do Guararu, a Serra de Santo Amaro. Então, essas unidades, nós temos que cuidar das nossas particularidades. Independente das outras cidades que estão cobrando ou não, mas nós temos uma geografia diferente, né? Nós temos uma área costeira muito grande, uma forte influência da margem esquerda do Porto de Santos. Então, nós precisamos. A questão é a ordenação, o ordenamento da cidade. Mas, de forma nenhuma, o turista vai ser prejudicado, até porque a taxa ela é um valor módico, né? No máximo, quando a gente fala de R$4 até R$120, a gente está falando de R$120 seria um caminhão de carga ou um ônibus de 2 eixos, né? De 2 a 3 eixos. Então, um veículo, ele não vai pagar muito mais do que R$10. Eu acredito que uma taxa de R$4 a R$10 não vai ser o que vai desestimular uma pessoa a vir aqui, aproveitar das belas praias, dos recursos naturais que nós temos. Por dia esse valor? É uma taxa de permanência, semelhante ao que é feito, até porque a implantação dessa taxa ela tem que seguir critérios constitucionais, senão ela esbarra na inconstitucionalidade. Foi o que aconteceu com o Ubatuba. Em Ubatuba, a taxa foi criada em 2018 e ela só pôde começar a ser
instituída a partir de 2023, porque ela teve que vencer um critério de constitucionalidade que foi discutido no Supremo Tribunal Federal. Nós aguardamos todo esse período para que nós encontrássemos respaldo de segurança jurídica para que a taxa pudesse ser implementada com segurança jurídica. Né? Agora, são R$4, por exemplo, por dia na cidade. Sim, R$4 seria uma motocicleta. Um veículo, eu acredito que chega a R$12, R$10, R$12. O nosso produtor aqui, jornalista Guilherme Oliveira, tem uma pergunta para o senhor também, secretário. Oi, secretário, bom dia, é uma honra tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Secretário, na resposta anterior o senhor reiterou por diversas vezes a proteção ambiental, áreas de mata, florestas, áreas de serra, e eu questiono o senhor o seguinte: essa taxa é para preservação ambiental, mas ao mesmo tempo a Prefeitura de Guarujá está querendo investir no aeroporto, na base aérea de Santos, mas de responsabilidade do Guarujá. Recentemente eu fiz uma matéria especial sobre a descarbonização do setor aéreo no Brasil. Sim. E de avião, o maior empuxo das aeronaves é em pousos e decolagens. Isso significa que o gasto do combustível, do querosene de aviação é maior em pousos e decolagens, ou seja, hora que o avião está bem próximo ao solo. Não é um contrassenso essa taxa de preservação para cobrar de motoristas e quem chega ao Guarujá, ao mesmo tempo que a prefeitura quer investir em aeroporto, sendo que os aviões vão estar queimando querosene de aviação praticamente em cima da cidade do Guarujá, ao ponto que estiver decolando ou pousando, secretário? Bom, existe a nossa ideia e nossos projetos de descarbonização, inclusive até faço uma deferência ao Dr. Sidney Aranha, que é hoje o superintendente de meio ambiente e logística, de superintendente de segurança do Porto de Santos. Ele esteve inclusive em Valência, na Espanha, para tratar sobre descarbonização de portos e aeroportos, né? Trouxe para nós várias experiências e a gente está investindo nisso. Não tem como nós pensarmos em desenvolvimento da cidade, né, frearmos um lado e esquecer do outro. Então, se o aeroporto, que é uma necessidade, é uma realidade que está sendo implantada agora, porque nós não podemos esquecer que nós temos uma grande área portuária aqui, que isso vai beneficiar também os turistas que chegam de navio. Se nós não investirmos, por um lado, na preservação, enquanto que nós precisamos ter um aeroporto funcionando no Guarujá, eu acredito que esse seria o contrassenso, né? Porque o aeroporto é uma realidade, nós precisamos dele, necessitamos dele e não podemos abrir mão do aeroporto. Hipóteses de descarbonização, de remediação da queima dos combustíveis aqui no Guarujá estão sendo estudados. Nós, na Secretaria de Meio Ambiente, nós temos 22 pesquisas junto à Universidade Federal na rua. A gente investe muito em pesquisa justamente para mitigar e minimizar todo o impacto que nós temos. Porque nós já temos o Porto de Santos, né, que a margem esquerda que fica no Guarujá, que causa muito problema com o particulado, mas nós não podemos abrir mão do porto, porque aqui é o escoamento de toda a produção de soja, por exemplo, de container do país. Sai por aqui a maioria da produção. Então nós não podemos esquecer. E por outro lado, se não fizermos alguma coisa para preservar os maciços que nós temos, o remanescente de Mata Atlântica, então seria um contrassenso nós, só por termos o aeroporto, não implantarmos uma taxa, né? E aí, secretário, no futuro, assim que o aeroporto começar a operar, essa taxa também será cobrada de quem descer na base aérea de Santos pelo aeroporto? Sim, será cobrado, inclusive, dos turistas que descem pelas aeronaves. Secretário, são muitas as perguntas. Esse assunto despertou aqui no nosso ouvinte, muita gente da Baixada que acompanha o Manhã Bandeirantes. Muita mensagem. Muita mensagem aqui. E como o nosso ouvinte é prioridade, a gente gostaria de trazer essas perguntas para o senhor, mas hoje nós não vamos ter tempo para isso. Então, fica o convite, secretário, porque o senhor volte amanhã e aí a gente vai se dedicar só a colocar as perguntas dos ouvintes para o senhor esclarecer muitas das dúvidas que surgiram. Pode ser, sim, secretário? Claro, eu estou à disposição. É um tema, né, considerado um tema polêmico, mas que ele precisa ser discutido. Nós fizemos 2 audiências públicas, nós temos, o Ministério Público apoia a ideia porque acredita que exista a necessidade da ordenação da cidade. Na verdade, o fato gerador da taxa
é o poder de polícia de fiscalização. Nós investimos em serviços administrativos para podermos manter a nossa força-tarefa combatendo invasões, combatendo desmatamentos irregulares, combatendo descarte irregular de lixo. Então, o poder público está junto com a gente. Fizemos duas audiências públicas, vamos fazer mais uma. Né? Ouvimos a sociedade civil, a sociedade foi ouvida, trouxe seus questionamentos, por isso que nós retiramos de pauta, fizemos os ajustes, e além disso nós utilizamos estudos, por exemplo, como da APA Marinha Litoral Centro. Né? Perfeito, secretário. Combinado, então a nossa produção vai ver com o senhor aí qual é o melhor horário, e o senhor volta amanhã tirando essas dúvidas dos nossos ouvintes, aí muitos ouvintes. Eu agradeço, inclusive, todo mundo que mandou pergunta, e a gente vai atender todo mundo. Amanhã todo mundo vai fazer as perguntas aqui, tirar suas dúvidas. Obrigado, secretário, bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos. Obrigado, secretário do Meio Ambiente do Guarujá, Ricardo Souza, conversou aqui com a gente. Se você ainda não mandou a sua pergunta, pode mandar, que a Ana Galeano também está de plantão aqui conosco, separando tudo que vocês encaminham para o WhatsApp completo da Rádio Bandeirantes. Time completo, sabe? Você vê, né? Fomos beneficiados neste plantão de Páscoa.